Boa noite, amigos. Estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. A reunião é ao vivo. Hoje é dia 7 de agosto de 2014, não, 2013. Então, iniciando a nossa reunião, vamos unir pensamentos, energias, vibrar fraternalmente, fazendo conexão com nossos amigos da dimensão extrafísica e que possamos ter uma noite de estudos e de troca de informações muito fraterna, amorosa, produtiva e que esse acompanhamento dos amigos espirituais possa nos intuir durante toda essa nossa reunião. Boa noite. Então, hoje nós temos um convidado que é o nosso amigo Henrique Castro. O Henrique é um dos coordenadores, um dos professores do curso de mediunidade, também coordena um grupo de radiação aqui no ICF e trabalha em vários outros setores, né? E hoje ele é convidado nosso para conversarmos sobre mediunidade. Então, tanto ele vai responder a questões, como nós vamos também participar junto com o Henrique. Bem, Henrique, alguma palavra inicial? Primeiro, quero dar boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. Então, novamente, boa noite a todos vocês que aqui compareceram. Boa noite, Dr. Ricardo, todos aqueles que estão nos assistindo. Eu gostaria de externar a minha satisfação e para mim é uma honra estar aqui hoje ao seu lado, participando desse programa de respostas. Quando o senhor me convidou para participar desse programa, eu fiz uma breve retrospectiva da minha entrada aqui no ICF. Já faz mais ou menos uns 5 anos, talvez, quando eu fui no seu consultório. Eu estava passando por um problema difícil, psicológico, físico, uma labirintite muito forte, e o senhor me deu o tratamento homeopático, que suavizou muito os sintomas, e me fez um convite para frequentar o ICF. Isso já fazem mais ou menos uns 5 anos. No início, a nossa casa era ali atrás do Corpo de Bombeiro, no Itacurubi. Era uma casinha muito pequena, muito modesta, onde nós começamos inicialmente assistindo às palestras. E depois a gente começou a participar de um curso de aprendizado mediúnico, COEM, que na época era ministrado por um companheiro nosso que não está mais aqui, o Joaquim. Ali eu comecei a aprender efetivamente o que é mediunidade, que antes eu não tinha assim, um conhecimento mais profundo. O curso continuou, o nosso amigo Joaquim saiu da coordenação, assumiu o nosso amigo Luciano, que continua até hoje, no curso mediúnico às terças-feiras. Foi passando o tempo, nós nos mudamos daquela casinha para uma casinha um pouco maior, a Joy Colasso. Aí nessa Joy Colasso eu fui convidado pelo nosso colega Salinas a participar do grupo de radiação, dos trabalhos de radiação. Pouco tempo depois nós criamos outro grupo de radiação às quintas-feiras, coordenado pelo nosso amigo Cláudio, que não está mais aqui. Saindo o Cláudio, eu assumi a coordenação desse grupo. Esse tempo todo eu me lembro a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influem nos nossos pensamentos, nos nossos atos. E os espíritos respondem que muito mais do que a gente imagina. Às vezes são eles que determinam o nosso comportamento, o que conosco acontece. E hoje em dia eu vejo como foi benéfica a interferência dos espíritos nessa minha trajetória dentro do ICF.
Depois a gente saiu da Joy Colasso, foi para uma casa um pouco melhor, que era ali atrás do shopping Floripa, Guatemi, né? Do shopping Guatemi. Estava o endereço, mas você pegou de uma parte em diante. Eu peguei, eu já não comecei no início do ICF, que veio lá antes do Córrego Grande, né? Muito antes, são 26 anos. Bem, mas aí continua a minha trajetória, depois eu entrei num grupo mediúnico das quintas-feiras, a irradiação das terças, que vários colegas nossos estão aqui, e o ICF foi crescendo também. Finalmente conseguimos essa nossa casa, comprar, que era um sonho antigo, né? Uhum. E aqui estou eu, tendo a honra de participar desse programa com o senhor. E quando eu vejo no grupo de radiação pessoas como o Fernando, como a Ana, que entraram ontem, a semana passada, eu percebo que um novo ciclo vai se iniciando. Novas pessoas que estão entrando, que estão tendo oportunidade, que estão trabalhando e que daqui a pouco estarão coordenando novos cursos. De repente a gente está numa casa um pouco maior e assim vamos crescendo nós, o ICF, sobre a orientação dessa espiritualidade que sempre nos acompanha. Muito bem. Pois é, amigo, então nós estamos aqui, vamos batendo papo, vamos conversar sobre mediunidade. Os presentes podem levantar a questão que desejarem, né? Mas já há algumas perguntas previamente enviadas, que estão ali com a Helena, né? E a Adriana e o Luciano vão coletando algumas questões da internet que vão chegando sobre o assunto. Podemos iniciar? Então lá vai a primeira pergunta. Devemos acreditar em todas as mensagens recebidas por espíritos desencarnados que comparecem em uma sessão mediúnica? Posso começar? Comece. Primeiro, eu acho que a gente tem que conceituar assim, o que é espírito. Nós somos espíritos encarnados. Os espíritos que desencarnados que comparecem numa sessão mediúnica são aqueles que deixaram o corpo material. O espírito, ao desencarnar, ele não adquire uma sabedoria, uma genialidade repentina. Ele continua tendo aqueles conhecimentos das experiências que acumulou na última encarnação e encarnações passadas. Então, todas as mensagens que nós recebemos, nós devemos analisar sobre esse aspecto, que são espíritos que tiveram a sua evolução, mas não necessariamente adquiriram uma sabedoria maior. Então a gente tem que analisar o teor da mensagem para ver se ela merece ser seguida ou não. Porque, às vezes, normalmente, é a verdade do espírito, do conhecimento que ele adquiriu. Não necessariamente é uma verdade que deva, ou uma orientação que deva nos seguir, servir de exemplo. Exato. Sobre essa pergunta e sobre essa resposta que o Henrique deu, eu gostaria de saber se alguém dos presentes gostaria de indagar sobre essa questão. Fiquem à vontade. Tem um microfone circulando aí, né, Adriana? Isso. É só solicitar, o microfone chega lá. É necessário falar ao microfone, senão o pessoal que está no outro estado lá vendo a internet não escuta a pergunta. Alguém gostaria de levantar algum ângulo? Bom? Eu gostaria de complementar também, doutor Ricardo, que agora eu estou pensando nas nossas reuniões mediúnicas. Sim. Às vezes nós recebemos mensagens de espíritos que são claramente identificados como espíritos zombeteiros. Às vezes a gente não identifica inicialmente como sendo um espírito zombeteiro, mas a partir do momento que a mensagem tem continuidade, os médiuns presentes vão identificando o teor da mensagem, até pela energia que circula na sessão mediúnica. Então tem que se tomar realmente algum cuidado com as mensagens recebidas. Nem todas são assim dignas de credibilidade. Aliás, na realidade, poucas a gente deve seguir.
é importante ter esse senso crítico aberto e ter essa percepção, né? Como ele disse, nós somos espíritos, todas as pessoas que estão transitando na rua são espíritos encarnados e qualquer um deles pode dar uma comunicação quando desencarnar. Então, para isso, há que haver uma estrutura, uma estabilização, uma organização no grupo. Os grupos devem seguir o projeto de trabalho, né? Então a comunicação, para ser dada, tem que ser um grupo organizado para isso, não com uma outra finalidade, né? Então aí há segurança total na comunicação, né? Mesmo assim, havendo segurança, né, sempre temos que analisar, né? O Kardec dizia o seguinte, que uma informação espiritual, para ser absorvida, ela tem que estar baseada em 3 critérios, né? Universalidade, racionalidade e utilidade. Universalidade é o seguinte: várias fontes darem a mesma informação, certo? Se for uma informação nova, várias fontes darem a mesma informação, universalidade. Segundo, utilidade, aquilo traz benefício? Qual é a utilidade daquela informação? Traz crescimento? Né? E a terceira é a racionalidade, aquilo tem sentido, é lógico, é inteligente, né? Então são esses 3 critérios. Mas sigamos então, sigamos. Por que não é aconselhável tentar comunicação com espíritos desencarnados fora de um centro espírita? Você pode chegar a sua cadeira um pouquinho só para cá, acho que para aparecer mais. Isso, fica melhor assim, né? Então tá, vamos lá. Pode começar. Podia repetir, desculpa. Porque não é aconselhável tentar comunicação com espíritos desencarnados fora de um centro espírita. Nós acreditamos o seguinte: no centro espírita nós temos a proteção da equipe espiritual, dos mentores da casa. Então nós acreditamos que os espíritos que são trazidos para se manifestarem num centro espírita, existe uma seleção prévia dos mentores. Numa reunião mediúnica de desobsessão, a garantia que a gente tem do sucesso do trabalho é a certeza que a gente tem que todos aqueles espíritos foram trazidos, tiveram a sua entrada permitida. Pelo menos essa é a segurança que eu tenho. Exato, essa é a regra geral, mesmo sempre salientando o que você colocou na primeira resposta. Mesmo assim, deve ser sempre analisada, né? Nunca perder aquela primeira informação que você muito bem colocou, né? Mas sim, há uma estrutura energética adequada, né? Então essa estrutura energética nos dá a necessária proteção. Outra coisa, o que a gente percebe nos atendimentos que a gente faz aqui nos atendimentos fraternos, pessoas que têm uma mediunidade muito ostensiva e que abrem essa porta de comunicação em suas casas, seus locais de trabalho, eles passam a praticamente não ter mais vida própria, porque aí a comunicação ocorre quando o espírito quer, não existe uma disciplina. Então eu acredito a importância da gente estabelecer horários e locais para essa comunicação acontecer, para você ter o controle da comunicação e não você ser controlado pelo... Pode contrastar um pouco com a pergunta que eu falei no início, se os espíritos influem na nossa vida. Realmente influem, mas não precisam ficar se comunicando o tempo todo. Tá? Muito pelo contrário. Tem uma pergunta aqui do Antônio Carlos, de Franca, São Paulo. Já experimentou em suas reuniões comunicação de vivos? Já aconteceu. Já aconteceu em reuniões. Nós temos uma reunião mediúnica de auxílio a pessoas encarnadas que nos solicitam. E normalmente a gente, nesse auxílio, a gente faz uma ponte da nossa reunião, do local físico da nossa reunião, até a casa, o local onde será atendida essa pessoa. No início aparece uma série de espíritos desencarnados, a maioria das vezes obsessores, que são levados nessa reunião para serem tratados. Mas no decorrer da reunião,
na maioria das vezes, no fim, do meio para o fim, o espírito encarnado que está sendo tratado, ele é levado para a reunião. Ele é tratado, ele se manifesta e a gente consegue uma comunicação com ele. Eu posso, inclusive, confirmar isso, porque também na nossa reunião, a reunião que o Henrique frequenta mediúnica e que eu frequento são dias diferentes. Na nossa reunião mediúnica também não é raro, é relativamente comum, em trabalhos de atendimento a pessoas necessitadas que nos procuram, que elas não estão presentes, elas estão em casa, se preparam, e muitas vezes elas são desdobradas, retiradas fora do corpo físico, projetadas e se comunicam pelo médium no nosso grupo mediúnico. Há pouco tempo até tivemos uma de um outro país, né? País bem distante, inclusive, lá do outro lado do planeta, que os amigos dela solicitaram um atendimento para a jovem e a jovem se comunicou aqui, né? No nosso grupo mediúnico. Né? Muito bem. Vamos adiante. Isso que o doutor Ricardo falou é interessante, que outro dia eu recebi uma pergunta, aliás, na nossa reunião de ontem da irradiação, qual a distância que nós podemos irradiar uma energia para o atendimento da pessoa que nos solicitou. Porque na irradiação nós também recebemos solicitações até de fora do país. Sim. Então, não existe esse limite da distância física. Inclusive, o fato que você colocou de não existir limite da distância física, paralelamente, os estudos de telepatia nas universidades, principalmente na Duke University, Carolina do Norte, o professor Joseph Banks Rhine e a sua esposa Louise Rhine demonstraram que na telepatia a transmissão e a captação do pensamento independe da distância, tá? Independe de barreiras de placa de chumbo, enfim. Inclusive os Estados Unidos fez um trabalho de captação de pensamento no projeto Apollo, feito na NASA com Edgar Mitchell. O Edgar Mitchell no satélite, certo? Grande, não sei agora a distância, mas a Lua são 300 mil quilômetros de distância, né? Mas estava numa distância imensa e houve comunicação telepática com um sensitivo na NASA. Né? Então isso é comprovado, é documentado. Então não há questão de distância, tem que haver sintonia. Né? Então o grupo de radiação pode projetar seu trabalho de radiação mental a grandes distâncias, com certeza. Sigamos? Por que nem sempre conseguimos comunicações com parentes que desencarnaram? Claro. Tem uma frase célebre do Chico Xavier, né? O telefone só toca de lá para cá. Né? É do Chico, né? Acho que sim. É do Chico, sim, é do Chico. É do Chico Xavier. Isso mesmo. Então, às vezes, as pessoas sempre querem uma comunicação com parentes desencarnados, né? Mas principalmente uma mãe que perde um filho, né? Um marido ou uma esposa que perde o companheiro. Mas, às vezes, o companheiro desencarnado não está pronto também para dar essa comunicação. Ele precisa de um repouso, ele precisa de uma adaptação no plano espiritual. Às vezes, nem sabe que desencarnou. Então, precisa de toda uma proteção, todo um amparo. Mas, certamente, a gente pode irradiar as boas energias que eles vão receber. Eles podem não se comunicar com a gente porque não é a hora propícia e nem é interessante que se comuniquem. Mas as irradiações, os bons pensamentos, certamente eles vão receber. Ok. Sigamos. O pessoal da casa, quando quiser levantar alguma questão, é só levantar o dedo, viu, gente? Vamos adiante. Por que não existem mais manifestações físicas, como as mesas girantes, tão comuns na época de Kardec? Até dar uma recapitulada o que é a tal da mesa girante, porque tem gente que pode estar na internet e não saber, né? O senhor não vai começar essa? Não, mas você vai completar então. Bom, então é o seguinte, havia uma coqueluche, uma moda em Paris, né?
que eram das mesas girantes, que significava o seguinte: nos salões chiques de Paris, as pessoas se reuniam e conversavam com a mesa, e a mesa respondia perguntas, né? Uma batidinha assim, duas não sei mais o que, a mesa sobe, a mesa gira, a mesa movimenta, enfim. Então, aquilo, evidentemente, para acontecer, existiam médiums que doavam energia, doavam ectoplasma, e os espíritos brincavam com a mesa. E até que um dia convidaram o Kardec, né, para assistir aquele show da mesa girante, né? Ele disse: olha, uma mesa que responde, mesa que se movimenta, algo mais sério deve existir por trás disso, né? Então ele foi assistir e foi anotando, foi observando, né? E concluiu que realmente havia uma inteligência por trás disso, né? Então, depois eles começaram a se reunir, e o Kardec foi orientando: olha, vamos fazer o seguinte, vamos amarrar na mesa um lápis, né? Vamos fazer perguntas. Então criou um código, né? Que era a sematologia. Primeiro foi a tipologia, depois a sematologia, e depois, por que uma mesa grande? Vamos pegar uma mesa pequenininha, depois uma cestinha, depois uma pranchetinha. Então, e vamos amarrar o lápis na pranchetinha, fazer perguntas. Depois descobriu que não precisava da cestinha, bastava quem era o médium pegar o lápis na mão, né? Então aí, né, o médium pegava o lápis na mão e respondia. E assim nasceu a psicografia e tal. Mas a mesa girante era esses fenômenos de mesa que pula, que bate, que responde, que escreve, né? Foram chamadas mesas girantes. Então a pergunta é por que hoje não tem mais tanto... Né? Eu acredito o seguinte, que também o Espiritismo ultrapassou essa fase de precisar se fazer presente pelos fenômenos, né? Que também se prestava a muitas fraudes, mistificações. Hoje em dia, o Espiritismo está numa fase mais científica, né? Não que naquela época não existisse pesquisas científicas relacionadas a esse fenômeno. Mas hoje em dia a gente não precisa mais, numa sessão mediúnica, uma materialização no espírito para comprovar a veracidade daquelas comunicações. Então eu penso que hoje em dia não precisa mais essas manifestações, esses efeitos espetaculares. É verdade. Tem uma pergunta da internet, do Francisco Kinen Jr. Ele diz o seguinte: poderia esclarecer o que é mediunidade? De Blumenau. Como funciona e como saber se sou médium? Algum sintoma? Aliás, quando eu falei com algumas pessoas que a gente ia dar ter essa conversa sobre mediunidade, essa pessoa me falou o seguinte: vocês poderiam começar a explicar o que é mediunidade, porque provavelmente muitos dos que vão estar ouvindo e até presentes não têm assim uma consciência do que é realmente a mediunidade. No meu entender, a mediunidade é a capacidade que nós temos de nos comunicar com o plano espiritual, nos comunicar ou sentir a presença do plano espiritual no nosso plano físico, né? Isso, para mim, é o que caracteriza a mediunidade. É a comunicação do plano espiritual, a percepção do plano espiritual por nós encarnados. Exato. Também funciona como saber se é médium, né, e se tem algum sintoma. Ele fez várias perguntas. Eu só vou complementar, depois o senhor continua. Na realidade, médiums todos nós somos. E se nós analisarmos bem, todos nós já fizemos algum tipo de contato com o plano espiritual. Seja através de uma rápida visão, de um vulto, seja através da percepção de uma força energética que provém do plano espiritual. A intuição, se nós prestarmos atenção, ela evitaria que a gente cometesse grandes erros. A intuição é uma comunicação espiritual. Exato.
Inclusive é o seguinte, nós temos até um DVD, tem aqui na nossa livraria, inclusive, né? Chama-se Sintomas Clínicos de Mediunidade, da cabeça aos pés, né? Tudo que acontece quando a pessoa tem sensibilidade mediúnica, o que acontece com o colesterol, com a glicose, com a pressão, com a urina, enfim. São 3 horas de explicações detalhadas sobre isso, né? Então, coisas muito curiosas, né? Então, não é por isso que se reconhece uma pessoa que é médium, né? Realmente, vou dar um exemplo só, mas eu quero lembrar, como ele disse, reconhece a pessoa, ou reconhece o fenômeno mediúnico quando há um contato com o mundo espiritual, né? Agora, a pergunta do Francisco, né? Que sintomas tem, né? Então, existe uma infinidade de sintomas, né? Até coisas muito curiosas, né? Como pé frio e mão fria. Agora, não quer dizer que uma pessoa que tenha pés frios e mãos frias seja médium. Não. A não ser naquele sentido que todos nós somos, né? Todo ser humano é. Tem alguma sensibilidade. Mas, quando a entidade espiritual se aproxima da pessoa que tem sensibilidade mediúnica, há uma descarga de adrenalina. E essa descarga de adrenalina aumenta a pressão, aumenta o volume urinário, enfim, dá uma infinidade de reações, e uma delas é vasoconstrição periférica. Então os vasos sanguíneos da periferia, eles contraem, e daí a mão fica fria e o pé fica frio. Então aquele ditado popular de que o indivíduo é um pé frio, ou seja, que ele é um azarado, né, na crença popular, muitas vezes não significa que ele seja um azarado. É que ele está acompanhado, no caso, mal acompanhado. Frequentemente. Então, por isso, ele está sempre com o pé frio. Mas não se tomar como regra geral, tem pessoas que têm sempre o pé frio, a mão fria, é genético, é constitucional, não tem nada a ver com mediunidade, certo? Então, apenas uma curiosidade. Então, há uma infinidade de sintomas no corpo inteiro, mas basicamente é a percepção de espíritos. Basicamente é a percepção, ou pela visão, ou pela intuição, como o Henrique muito bem colocou, né? Então, entrou em contato com o mundo espiritual, viu, sentiu a presença de espírito, isso é um fenômeno mediúnico. Tá? Em resumo é isso, né, Henrique? Doutor Ricardo, eu gostaria de acrescentar também o seguinte, que há vários graus de mediunidade, né? Quando a gente fala que todos nós somos médios, realmente, nós temos a capacidade de perceber ou nos comunicar com o plano espiritual. Mas existem médios que têm uma ostensividade maior. Isso. São aqueles que percebem com muita nitidez, conseguem captar as mensagens que os espíritos querem passar. Esses são chamados os médiuns ostensivos. Ou que tem mediunato, ou, como diz o Kardec, ou mediunidade, hífen, tarefa. Mas é a mediunidade ostensiva, realmente, né? Agora, é importante que ele desenvolva essa mediunidade num local onde tenham outras pessoas que possam promover aquela proteção, né? Exatamente. E trabalhar em grupo. Pois não, passa o microfone para o nosso amigo lá. Isso. Eu vou fazer uma pergunta por curiosidade. Por que a mediunidade de cura em seres humanos com mais idade é mais presente, mais intensa do que numa jovem idade? Queres que eu comece ou queres... Tá. Bem, o seguinte, existem vários ângulos dessa questão. Por exemplo, um jovem adolescente, ele doa mais ectoplasma do que uma pessoa adulta ou idosa, um jovem adolescente. Porque esse ectoplasma pode ser aproveitado para a mediunidade de cura. A doação de ectoplasma tem muita relação com a sexualidade também. Como o adolescente ele está numa produção de energia sexual assim, bastante exuberante pela própria juventude, então a produção de ectoplasma é muito grande e muito fácil. Inclusive o seguinte,
Existem até alguns pesquisadores de parapsicologia que dizem o seguinte: olha, tem prato voando na sua casa, tem isso, tem cadeira que cai, que sobe, pega fogo espontaneamente, parapirogenia eles chamam, né? Pega fogo espontaneamente em objetos. Então deve ter um adolescente lá que tá fazendo isso, com o seu inconsciente está movimentando os objetos. Não é que o inconsciente dele esteja movimentando objetos. O adolescente está doando ectoplasma e os espíritos estão brincando, fazendo brincadeira com os objetos, envolvendo com os objetos. Então, o adolescente é um grande doador de ectoplasma e ele poderia ser utilizado também nessa mediunidade de cura, porque ectoplasma é muito utilizado. Agora, o que sucede é que, à medida que o médium vai estudando, vai trabalhando, vai educando, vai controlando, e com isso, geralmente, exige um pouco de desenvolvimento de faixa etária, de tempo de estudo, de prática, e, portanto já deixa de ser muito jovem, então ele pode exercitar essa doação, organizar e fazer de uma forma mais estruturada, certo? Mas não é só a pessoa mais madura que trabalha com isso. A doação de ectoplasma pode acontecer também em outras fases, até na adolescência, né? Não sei se queres acrescentar alguma coisa, algum detalhe. Não? Tudo bem? Uma pergunta Sim. do Erivaldo Passos, de Niterói. Ele pergunta ao Ricardo: em caso de atendimento remoto, o paciente é desdobrado mesmo estando desperto ou somente durante o sono? Interessante, Henrique, o que ele está colocando, o Erivaldo, ele está colocando o seguinte: se no atendimento remoto, que ele está chamando, é atendimento à distância, né? Então, se ele pode se desdobrar, pode sair do corpo e da comunicação na sessão mediúnica, se isso só se dá com ele dormindo ou se dá com ele acordado também. Pode se dar com ele acordado. Um momento muito comum desses desdobramentos são no intercurso, na fase entre sono e vigília, aquele meio cochila que está vendo televisão, entende? Ou que está no ônibus, aquele balançar do ônibus, ele não está dormindo e ele não está pensando em nada, está aéreo, entende? Às vezes ele se desdobra. E a questão do tempo que ele está se desdobrando e dando a comunicação, o tempo às vezes de poucos segundos ou minutos, na dimensão espiritual é diferente. Então existe essa questão da conceituação do tempo que ser diferente. Mas pode sim estar acordado e dar comunicação, sim. Nós temos visto isso, não é muito raro. Agora, estando dormindo, geralmente é mais fácil. Mas pode sim acontecer. Você por acaso tem constatado algumas pessoas? Tem. O senhor estava falando, eu estava pensando assim, como é interessante. Como o doutor Ricardo disse, a reunião mediúnica dele é às segundas-feiras, né? Isso, é. A nossa é às quintas-feiras. E o processo é exatamente o mesmo. Porque há pouco tempo nós atendemos uma pessoa conhecida nossa, né? Então nós pudemos obter esse retorno. E ele compareceu, ele encarnado, depois do atendimento, como eu falei, dos companheiros espirituais que precisavam ser tratados, ele compareceu desdobrado na sessão. Se comunicou, agradeceu, teceu alguns comentários, e durou mais ou menos uns 10 minutos, que é um tempo longo numa sessão mediúnica. E depois nós tivemos a confirmação que ele estava vendo televisão e durante alguns segundos ele se sentiu assim sonolento. A gente acredita que foi nesse período que, como o tempo no plano físico é diferente do plano espiritual, nesse minuto houve o desdobramento, ele foi conduzido ao centro do nosso grupo e conseguiu se comunicar. Exatamente. A gente tem observado isso também. Muito bem, sigamos. Tem uma outra do Maurício Sampaio, aqui de Florianópolis. Maurício Sampaio, será que é um que frequentava há muito tempo, há uns 20 anos atrás? De repente ele confirma depois, não sei se é ele. Acho que é um arquiteto. Ele faz a seguinte pergunta: de que forma
podemos emanar bons fluidos aos desencarnados sem sequer sabermos como seria o plano espiritual. Ou seja, conjecturas, especulações sobre assuntos são muito comuns. De fato, o que seria salutar para dar-lhes bons fluidos? Dá uma repetida na pergunta, tá? De que forma podemos emanar bons fluidos aos desencarnados sem sequer sabermos como seria o plano espiritual? Ou seja, conjecturas, especulações sobre assuntos são muito comuns. De fato, o que seria salutar para dar-lhes bons fluidos? Posso começar? Pode começar. Bem, Maurício, inicialmente a gente tem bastante informações sobre o plano espiritual. Nas obras do Kardec, que o livro dos Espíritos, principalmente a segunda parte, né? Que o livro dos Médiuns, e na obra do André Luiz, do Chico Xavier, que tem toda uma série de obras que descreve o mundo espiritual, como é o mundo espiritual. A mais conhecida talvez seja o Nosso Lar, que teve até um filme, né? Então, a gente tem uma ideia de como é o mundo espiritual. Agora, como nós podemos irradiar energias para amigos nossos que desencarnaram? Como nós já falamos aqui, o espírito, o que é? O espírito somos nós quando desencarnarmos. Então, eu penso que da mesma maneira que você irradiaria para um ente que está do seu lado, para um ente querido. Irradiar energias amorosas, energias de tranquilidade, de paz, que eles certamente irão receber. Então, penso que irradiar as energias como você irradiaria para um colega encarnado. Porque o pensamento, Maurício, o pensamento é uma irradiação energética. Então, quando um grupo de pessoas se reúnem para pensar amorosamente em relação a alguém, para pensar em ajudar alguém, estão movimentando ondas energéticas. Essas ondas, elas utilizam a matéria-prima por onde elas caminham, os fluidos, e isso, como se diz, avoluma, né? Então se direciona. Então nós construímos, por exemplo, mentalmente, flores, a gente constrói mentalmente uma série de objetos, e esses objetos, ou essas flores, essas energias, essas cores, essas massas de luz, elas são vistas pelos videntes. Eu, por exemplo, não vejo nada, não tenho evidência, né? Mas trabalho tecnicamente com isso, e a gente vai construindo, e os videntes confirmam que estão vendo aqueles campos de energia. Então, eu recomendaria também para o Maurício 2 livros interessantes. Mecanismo da Mediunidade, para quem gosta de física, é muito interessante. Mecanismo da Mediunidade, que também é do André Luiz, espírito, né, médium Chico Xavier, e Evolução em 2 Mundos, principalmente a parte 2, a segunda parte do livro, onde trabalha muito explicando esse mecanismo das energias. Doutor Ricardo, só complementando o que o senhor falou em irradiação, eu me lembrei, que talvez seja útil para esclarecer o Maurício, dos nossos trabalhos de radiação. Os nossos trabalhos de radiação, eles se constituem em irradiação de energia para solucionar certas dificuldades de encarnados e desencarnados. E as pessoas que procuram os trabalhos de radiação são aquelas pessoas que estão em desarmonia, são aquelas pessoas que estão desanimadas, depressão, procurando uma proteção espiritual, ou se achando vítima de obsessão, e desencarnados também. A irradiação é feita da mesma maneira para os que estão encarnados e para os desencarnados. E os médiuns que frequentam essa sessão de irradiação, eles percebem que quando é feita a irradiação para os desencarnados, eles recebem todas aquelas energias que são iguais às energias que a gente irradia para os encarnados. Exatamente. Quais os tipos de mediunidade mais usados para um espírito se comunicar em uma sessão mediúnica?
Eu posso falar da sessão mediúnica que eu frequento, né? Que é o mesmo grupo que o Salinas, né? É o mesmo grupo que o Salinas, é o Isso. das quintas-feiras. Isso. Eles se comunicam aos médiuns videntes, né, que visualizam a situação, conseguem visualizar aqueles espíritos que estão sendo atendidos, os locais onde nós estamos, através da psicofonia, né, eles conseguem se comunicar com médiuns que transmitem as mensagens, os sentimentos dele, o que eles querem nos transmitir, falando. Uhum. Através da psicografia, um pouco menos. A psicografia ela se restringe mais à mensagem dos mentores, mensagem assim de um teor vibratório mais elevado, né? Nos trabalhos assim de auxílio, de desobsessão, a comunicação é feita mais pela psicofonia, pelo médium que transmite verbalmente o que os espíritos falam, e por aqueles médiuns que conseguem ver e descrever o ambiente, a energia que está no ambiente. Então, e pela intuição, né, que a intuição é muito utilizado pelo médium que está doutrinando. Exatamente, exatamente. Muito bem. O médium pode se recusar a transmitir uma mensagem mediúnica ou fica totalmente sob o controle do espírito comunicante? É por isso que é importante o estudo da mediunidade. É muito importante que o médium controle a comunicação mediúnica. O que eu percebo, a minha experiência, uma aproximação mediúnica se dá inicialmente de uma maneira tranquila, sabe? Até com espíritos mais densos. Você percebe a aproximação através de uma energia que está te aproximando. Você começa a se preparar para transmitir uma mensagem. Nesse momento, você pode simplesmente recusar. Eu conheço várias pessoas que têm mediunidade e que não transmitem mensagens nenhuma porque não acham que não devem transmitir. A partir do momento que você se dispõe a permitir esse contato, aquela sensação vai se acentuando. Aí você começa a perceber qual o teor da mensagem. Seja ela uma mensagem de um teor vibratório mais alto ou mais denso. Mas você consegue até identificar que tipo de palavras o espírito vai transmitir. Às vezes, espíritos mais densos, você tem a percepção nítida que ele vai se utilizar de palavras grosseiras. Aí você pode realmente se recusar e até ter já um diálogo energético com ele, dizendo que daquela maneira você não vai transmitir aquela mensagem. E depois, se você realmente quiser transmitir, aí eu estou com a palavra junção, mas não seria junção, a união do plano espiritual com o plano material se completa. Aí você transmite essa mensagem. E quando, no caso de um espírito mais denso, no momento de tratamento espiritual, que ele se comunica, como o Henrique muito bem lembrou, o médium ele vai fazer a adequação daquele vocabulário. Por exemplo, nas nossas sessões mediúnicas, tanto que você participa quanto que eu participo, frequentemente vem espíritos doentes, desequilibrados para serem tratados, né? E se o médium deixasse, diria palavrões e tal, isso nunca acontece, porque o médium é treinado, ele faz o curso, tem um trabalho de educação durante 3 anos, e ele jamais passa uma palavra ou uma ofensiva, etc. No máximo ele dá a entender, entende? Ele dá a entender, mas jamais vai passar um palavrão, entende? Porque o médium tem controle, né? Se não tem, ele vai ter que aprender a ter controle, né? Então isso se estrutura gradativamente. Por isso que é importante, né, o estudo, o conhecimento, para você saber dominar essas situações. E a gente não pode se esquecer que a gente, é o que já se falou aqui, né, que a gente tem a proteção dos mentores da casa.
Então, os espíritos que foram trazidos para o tratamento foram pré-selecionados, né? São espíritos que têm condição e há uma utilidade nesse tratamento, há um objetivo. Então, você pode controlar a comunicação, sim. Exatamente. Bom, tem a Alice e Maurício, de Houston, Estados Unidos. Estou dizendo boa noite e muito boa palestra. Gostaríamos de saber se existe alguma forma de aprendermos a nos desdobrar ou isso ocorre espontaneamente? Posso responder? Claro. Primeiro, eu quero começar a resposta, depois eu passo para o Dr. Ricardo, porque realmente Alice e Maurício é um casal muito querido, porque ela é minha filha e ele é meu genro. Eu não sabia, estão em Houston, Texas, que legal. Eu não sabia que eles estavam assistindo essa nossa palestra. Que bom. Então, eu fico muito contente. Então, a pergunta deles é do desdobramento, né? Você até esqueceu a pergunta. Fiquei emocionado, né? Não é sempre que uma filha faz uma pergunta para a gente. Esse desdobramento, né? Ele pode acontecer espontaneamente ou se faz alguma coisa para provocá-lo, para... Eu gosto de falar de desdobramento porque o primeiro sintoma mediúnico que eu tive foi um desdobramento. Eu, desde criança, eu me desdobro com muita facilidade. Eu, assim, com a idade de 7, 8, 9 anos, eu conversava com os meus amigos e perguntava sobre sonho, porque os meus sonhos eram uma continuação da minha vida. Era outras situações, mas era fantástico, sabe? Eu adorava sonhar. Eu era uma criança que eu não relutava em ir para a cama. Quando minha mãe falava, está na hora de dormir, eu ia correndo, porque eu dormia, sonhava colorido, voava, muito pequeno, muito ingênuo, encontrava só espíritos bons, era uma maravilha. Eu só não passei por maluco, porque sonhar todo mundo sonha, né? Eu não era médio vidente, eu não via, que às vezes quem vê, né, fala que está vendo, pensam que é maluco. Mas então eu sonhava muito. Depois é que eu vim a aprender aqui no ICF, que é um tipo de mediunidade que, né, filha, agora eu vou chamar de filha, que é minha filha, né? Todos nós temos, só que uns se lembram, outros não. O desdobramento, pelo que eu sei, todos temos, né? A gente dorme, porque o que a gente é? A gente é um espírito encarnado. Então, quando a gente dorme, o espírito consegue se libertar do nosso corpo físico. E aí entra em contato com os outros espíritos. E a gente consegue, isso ao mesmo tempo que é bom, às vezes não é tão bom, porque ao mesmo tempo que você encontra com espíritos que são nossos mentores, você encontra com aqueles espíritos também que nós devemos alguma coisa, fizemos alguma coisa. São aqueles sonhos, desdobramentos que você se vê perseguido, acorda extremamente cansado. Mas eu penso que é natural. Todas as pessoas se desdobram. A gente pode treinar. Exatamente. Se lembrar, trazer a recordação desse desdobramento. Aí quer continuar? Continue. Certo. Então, minha cara sobrinha, porque não é sobrinha não, aquele meio irmão de amizade, né? Então, mas então é o seguinte, Alice e Maurício, né? Alice e Maurício. Certo. Eu acho que não os conheço pessoalmente, né? Acho que ainda não. Tá bom. Acho que não. Mas então o seguinte, Alice e Maurício, o desdobramento pode ser treinado e nos cursos de mediunidade se treina, se desenvolve isso, certo? Isso é francamente utilizado pelos espíritas também, embora seja utilizado por outras linhas de pensamento, mas é outra história, e é utilizado para uma forma de trabalho, de amor ao próximo. Então, nas nossas sessões mediúnicas, os médiuns se desdobram por treinamento e vão a certos locais de pessoas que solicitaram o atendimento, tá? E contactam com o mundo espiritual que existe na casa dessas pessoas que solicitaram. Existem muitas técnicas de desenvolver
nos cursos de mediunidade a pessoa normalmente desenvolve quando já tem essa aptidão, né, com mais facilidade. Existem até formas erradas, equivocadas de se desenvolver, né? Vou citar uma, por exemplo, aqui, que é da sede. Não recomendo, mas é uma curiosidade. A pessoa fica sem tomar água vários dias, coloca um copo d'água sempre em cima da geladeira, olha aquela água, não vou tomar água, estou fazendo exercício para desdobrar, de noite eu vou sair fora do corpo e vou atrás dessa água aqui. E vai ficando com uma sede atroz, né? Aí um dia um indivíduo me contou que fez isso, não deve fazer, eu repito, né? Fez isso, aí ele acordou e disse assim, eu vou tomar aquela água, que exercício de desdobramento, coisíssima nenhuma, não aguento mais de sede. Aí quando chegou, a mão dele passou por dentro da geladeira e disse, meu Deus, estou fora do corpo, estou desdobrado. Né? Então, existem várias maneiras, né? E há desdobramento por anestesia, por medicamentos, né? Alguns provocam desdobramento, né? Se desdobra por drogas químicas, se desdobra por drogas de uso inadequado, né? As pessoas que se drogam, né? Também se desdobram, não é um caminho, é equivocadíssimo e leva a contatos muito perigosos com o plano astral inferior e drenagem do inconsciente de histórias muito pesadas, né? Mas existem formas suaves, belas, agradáveis de orientação espiritual para desdobramento. Sim, pode ser treinado. Microfone para o nosso amigo lá. Só posso contar uma história engraçadinha de pai, que pai sempre tem uma história engraçadinha, né? Quando eu vim para Florianópolis, de vez em quando a Alice vinha me visitar aqui. O meu início profissional aqui foi muito difícil, porque eu abandonei tudo no Rio de Janeiro e vim para cá. E tive que começar toda a minha vida como engenheiro. Aí eu construí umas obras ali na Duarte Schutel. O meu primeiro contato com o espiritismo, aqui em Florianópolis, foi quando a Alice vinha me visitar, eram duas obras próximas. Aí eu levava ela para a obra para ficar mais tempo comigo, para a gente ficar mais tempo junto. E andando ali pela Duarte Schutel, eu conheci uma senhora, não sei se o senhor conhece, Dona Zita. Dona Zita era uma espírita, sabe? E um dia ela me chamou, devia ser vidente, ela me chamou e disse o seguinte, eu acho assim lindo vocês passeando por essa rua, porque eu vejo que vocês são espíritos que já se reencarnaram juntos várias vezes, né? Aí quando eu tinha que chamar a atenção da Alice, que era 5, 6 anos, eu citava isso, filha, por amor de Deus, aprende nessa encarnação para não precisar ficar outras e outras assim te chamando a atenção. Tomara que tenha realmente aprendido como aprendeu. Vamos adiante. O amigo pode fazer questionamento? No aspecto do desdobramento, normalmente a cada 90 minutos o nosso corpo não entra em desdobramento, mais ou menos? De 90 em 90 minutos, nós temos o chamado descenso eletrofisiológico. O descenso eletrofisiológico é uma queda de vibração que a gente faz das ondas cerebrais. Isso, inclusive, por exemplo, uma conferência acima de 1h30, ela começa a trazer dificuldades para o público, porque a pessoa se concentrou 1h30 e depois automaticamente uma queda, né, que pode levar 1h30 também, certo? Às vezes de sono, né? Então, nesse momento de descenso eletrofisiológico, de 90 a 90 minutos, 1h30, há uma tendência a desdobramento, sim. Então, esse fato pode ocorrer. Não quer dizer que ocorra, mas pode ocorrer. Em condições normais, pessoas... Em condições normais, O cansaço, por qualquer outra razão, pode acelerar o desdobramento? Pode, exatamente. E determinar a qualidade do desdobramento? A qualidade do desdobramento vai do treinamento, do estudo do indivíduo e também, muitas vezes, do aspecto ético dele, né? Exatamente. O aspecto ético seria justamente a essência dele. Agora, o indivíduo pode ter um aspecto ético excelente, uma essência maravilhosa, mas está 3 dias sem dormir, enfim, está aborrecido, brigou com a esposa, enfim. Aí tudo isso interfere, né? Então tem a questão ética, moral, a questão da essência espiritual, como disse a nossa amiga Nilza ali, né? Mas tem a questão do treinamento e do estudo também.
Eu gostaria só, o senhor falou sobre o copo d'água, eu me lembrei um desdobramento que eu gostaria de comentar aqui, que foi realmente muito interessante. Eu me desdobrei e me vi no quarto com uma quantidade enorme de espíritos, né? E aquilo me causou uma certa intranquilidade, porque eram muitos andando, fazendo atividades diversas, e eu tentei acender a luz. Aí eu tive essa percepção, que eu passava a mão no interruptor, mas eu não conseguia acender a luz, porque eu estava desdobrado em espírito. Agora, é interessante, o que me tranquilizou é que eu percebi que eu enxergava eles, mas eles não me viam. Exatamente, porque estava em diferença de frequência, né? Você estava num WW, ele estava no outro WW, né? Então, aí não sintoniza, exatamente. Parece que uma moça lá, né? Microfone bem pertinho, isso. Depois de uma pessoa desencarnar, e se os seus objetos materiais forem mantidos, mesmo depois de muito tempo que ela desencarnar, como suas roupas, suas joias, isso dificultaria a passagem dela para o plano espiritual? Queres que eu comece ou queres começar? Pode começar. Pode. Depende do apego que aquela pessoa tem a esses objetos. Tem pessoas que são muito apegadas. Tem pessoas que custam a se desligar da casa, dos entes queridos, principalmente naquelas situações em que isso acontece muito, assim, uma mãe que perde um filho, uma filha, que é um choque muito grande, ela fica pensando, ela fica querendo aquela filha, aquela pessoa ao lado dela, e ela impede que essa pessoa seja levada mais rapidamente para o plano espiritual. Levada não é o termo, né, doutor Ricardo? Bom, posso complementar depois. Mas depende do apego. Se a pessoa for muito apegada à matéria, ela pode ficar um tempo maior ligada às joias, aos objetos, às roupas. Mas sempre existe no plano espiritual uma equipe encarregada de promover o entendimento desse espírito que desencarnou e levar ele a locais no plano espiritual onde ele pode continuar o aprendizado dele, onde ele pode ser tratado. Existem, então, dois fatores. A manutenção de roupas, porque eu conheço pessoas que o marido, por exemplo, desencarnou e a pessoa mantém um guarda-roupa cheio de roupas dele. Hoje em dia parece que até desfez de um pouquinho ali, né? Mas ela tem ainda, ou tinha, um guarda-roupa cheio de tudo, sapato, meia, terno, enfim, estava tudo lá. E pelo que eu soube de alguns amigos, a pessoa inclusive ia no guarda-roupa, segurava a manga do terno, chorava e fulano, pois que saudade e tal. Então isso, o espírito, em primeiro lugar, tem esse aspecto que ele falou, que é muito importante. Se o espírito é muito apegado àqueles objetos, prende. São energias gravitantes, os espíritos chamam de energias gravitantes, que exercem ação como gravidade, prendendo-o ao ambiente. Isso é muito desagradável. E segundo, é o papel da pessoa que está aqui encarnada, que ela, através desse objeto, ela faz uma ponte e fica como que chamando a entidade. E isso atrapalha, coitado lá que tem novo lar, nova função, novo aprendizado, novo ambiente, entende? E ele fica perturbado com esses chamamentos constantes, né? Então não há nenhum problema a gente guardar uma joia de alguém ou herdar uma joia e usar, essa joia foi da minha mãe, não há nenhum problema. O importante é a fixação nisso, o exagero dessa situação e esse vínculo intenso com a pessoa que está sempre chamando. Isso é altamente prejudicial, né? Se alguém quer acrescentar algo, não? Eu acho interessante também, né, doutor Ricardo, as pessoas terem assim essa consciência bem nítida que nós somos espíritos, que nós vamos desencarnar, nós vamos provavelmente encontrar no plano espiritual com aqueles espíritos que nos são afins, né? Então não há necessidade desse apego, é lógico que existe uma dor, mas não é uma despedida, pode ser uma despedida, mas é um até breve, não é para sempre. Então o melhor realmente é a gente lançar nossas melhores energias, nossas melhores vibrações
para que o nosso amigo, nosso parente que desencarnou, siga em paz essa nova etapa, que é uma etapa que nós já passamos por isso, encarne e desencarne, milhões de vezes. Então, é que nós não nos lembramos, mas deveria ser natural para a gente. Okay. O Maurício, outro Maurício, daqui de Florianópolis, é Maurício Sampaio. Ele diz o seguinte, que ele foi paciente do Dr. Ricardo quando criança, para ele lembrar, é filho de Anne Marie Sens. Ah, sim, Anne Marie Sens, sei quem é. Então ele faz a seguinte pergunta: existe meritocracia nestas comunicações? Eu acho que era com relação a... Comunicação mediúnica. Isso. Ou seja, existem encarnados que têm privilégios a receber estas comunicações? Ou todos estão suscetíveis a receber essa troca de informações? Acredito que por força do estudo e informações sejam melhores assimiladas. Peraí, eu vou ver essa última. Tá certo. A gente pode até responder em partes, né, de repente, porque, primeiramente, né, Helena, ele coloca se existe uma meritocracia, é como se o médium fosse um indivíduo que tivesse mais mérito ou tivesse um mérito especial para dar essa comunicação, né? Você quer comentar? Posso começar. Na realidade, o que nos ensina é o seguinte, que o médium, ele tem essa mediunidade, o médium não pode, assim, duvidar da existência do plano espiritual. Então, a mediunidade, às vezes, lhe é dada como uma forma de ele acelerar o seu progresso moral, espiritual. Porque a partir do momento que você tem certeza que existe o plano espiritual, como se processam, como acontecem as coisas no plano espiritual, você naturalmente vai querer ser uma pessoa melhor, mais sintonizada com os espíritos mais elevados. Então, às vezes, é uma maneira de pessoas que têm, assim, grandes débitos a saldar, saldar mais rapidamente. E eu penso que a comunicação mediúnica é dada por afinidade energética, né? É mais pelo padrão vibratório moral, sabe? De afinidade moral, espiritual. Bem, posso dar o seguinte, não, concordando com o que o Henrique disse, mas eu gostaria de deixar claro alguns detalhes. O médium, ele é uma pessoa que já em vidas anteriores, o médium ostensivo, o médium trabalhador, aquele que tem mediunato, mediunidade tarefa, que psicografa, que vê, etc., né? O médium trabalhador, né? Esse tipo de médium, né? Porque, no sentido de separar, porque todos têm um pouco de sensibilidade, todos são médiums, 100% da população do mundo. Mas o chamado médium, fulano de tal, é médium. Esse indivíduo, essa pessoa, ela já vem desenvolvendo essa atividade há algumas encarnações. Então já sentiu, já desenvolveu, já trabalhou com intuição, já trabalhou com desdobramento, já muitas vezes foi queimado em fogueira porque foi considerado bruxo ou feiticeiro, ou foi considerado mago, ajudava as pessoas, enfim. Esse indivíduo já vem adquirindo essa característica há muito tempo. Essa característica é uma qualidade, como é uma habilidade. Há pessoas que têm habilidade para línguas. Não quer dizer que seja um espírito superior ou inferior, mas tem habilidade para línguas. Há pessoas que têm habilidade para o canto, para a música. Não quer dizer que seja um espírito mais adiantado, mais atrasado, apenas tem essa habilidade para arte, para música. Nisso aí, ele tem uma habilidade a mais. O médium também, ele traz essa habilidade de vidas anteriores e aquilo vai desenvolvendo. Por que nós estamos colocando isso? Porque existem pessoas, sabe, Henrique, que eles colocam assim pra gente o seguinte, de um lado um extremo, não, médium, um indivíduo missionário, alguém especial, a questão da meritocracia, alguém que tem um grande mérito espiritual, então esse indivíduo é um médium, um ser especial. Não é, porque é uma qualidade, é uma habilidade que ele tem. Agora, há médiums que são
espíritos evoluidíssimos, como Chico Xavier, e há médios que são espíritos atrasadíssimos, que usam a mediunidade para fazer o mal. Não no espiritismo, que não existe essa possibilidade, porque é incompatível com a filosofia espírita. Mas há pessoas que têm mediunidade, vê, ouve, interage, e trabalham em magia negra, fazem outras linhas de atividades anti-espíritas, contrárias à visão filosófica espírita, mas tem um médium de potencial imenso, com magnetismo fortíssimo. Então ele tem uma mediunidade muito ostensiva, mas trabalhando negativamente, certo? Então não há relação direta com ser médium e ter um grande evolução espiritual. Não é necessário. Deveria, né? Como todo cantor deveria ser um indivíduo altamente evoluído, todo indivíduo que falasse várias línguas deveria ser altamente evoluído, mas nem sempre é, né? E outras pessoas colocam o seguinte: não, o médium está ali porque todo médium, vem, aquele exagero, todo médium de vida que está cheio de dívida, está cheio de problemas do passado, então ele tem que pagar todo o mal que ele fez, hoje trabalhando pelo próximo para resgatar. Então é um rótulo que se coloca também equivocado. Nem é um indivíduo especial, né? Um espírito superior, nem é alguém que está cheio de dívida e está pagando. Não é isso. Ele é uma pessoa como todos nós, certo? Médiuns ou não. Então há médiuns que têm características mais evoluídas ou não, tá? Então deixar bem claro esse aspecto. Nossa amiga Nilza, pode falar, microfone bem pertinho. Bom, eu entendo que a mediunidade não é nenhum privilégio, pelo contrário, está no Evangelho Espírita, sim. Quem muito recebe, muito tem que dar. Uhum. Não é? Então, a mediunidade é um recebimento. Se recebe, por exemplo, a faculdade de fazer cura, a faculdade de ministrar aula, a faculdade de ministrar palestra. Mas tem que exercer, porque se não exercer, é uma obrigação, porque a espiritualidade cobra. Então, tem que trabalhar. Se não trabalhar, a energia que serviria para fazer o bem, a caridade, praticar o amor, vai fazer com que o ectoplasma e toda a energia cause tumores e outras situações tantas que o senhor falou ainda há pouco, até na glicemia, a tireoide, provoca doenças, porque ela não aproveita a energia que recebeu ao nascer, que é a mediunidade. Eu falo dessa mediunidade que vem de outras encarnações, tem a obrigação de fazer o bem. Se tu recebes, tens que dar. Quem muito recebe, muito tem que fazer, muito tem que dar. Eu acho que é uma obrigação. A gente precisa colocar, sabe, dona Nilza, o seguinte, que isso que a senhora colocou pode acontecer. Agora, existem muitas vezes pessoas, eu recebo, por exemplo, e-mails, por exemplo, de pessoas que estão em países, e dizem o seguinte: olha, estou num determinado país aqui, né, e aqui não existe espiritismo, ninguém conhece, não tem a menor ideia do que é isso. O que é que eu vou fazer com a minha mediunidade? Eu vou ficar doente? E vem essa questão: eu vou ficar doente? Eu vou ter um problema? Eu vou ter uma dívida? Eu vou ficar... O que acontece? Não vai acontecer nada. Você pode utilizar essa qualidade, essa sensibilidade através da doação de energia, de uma prece direcionada aos que sofrem, pedindo aos mentores espirituais que usem essa sua energia em benefício de um hospital. Então você trabalha de outras formas, né? Visita orfanatos, onde você vai lá e mas não pode dar o passe, proibido. Não precisa dar passe, entende? Ostensivamente. Se é uma criancinha, você faz um carinho na criancinha, conversa com ela, vai ficar boazinha, e está doando energia ali, você está passando energia, está aplicando passe, sem dizer, estou dando um passe. Não precisa fazer isso, né? Não é necessário. Então tudo depende, sabe, Nilza? Tudo depende, assim, da circunstância, do momento, do ambiente, porque essas pessoas às vezes ficam em pânico, acham que não, agora eu vou pegar um câncer e tal. Não vai. Desde que essa pessoa utilize essa energia dentro da disponibilidade. Há pessoas, inclusive, que estão em outras religiões, né? Então acabam dinamizando isso de uma outra forma.
Agora não resta dúvida que tendo a faca e o queijo na mão, tendo tudo mais, né, tem tudo para fazer o prato correto, né? Para isso existe a doutrina espírita, os cursos de mediunidade, os exercícios e tal. Mas só para não assustar o pessoal, sabe? Senão o pessoal às vezes está num lugar e fica muito preocupado. Queres colocar algo a respeito? Não, só gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a Nilza e o Derban que vieram aqui hoje, quando souberam que eu ia estar presente com o senhor dando essa palestra. Eles tinham um compromisso, uma visita em casa. Aí quando ontem, eles fazem parte do nosso grupo de radiação, quando eu disse que eu ia estar aqui com o senhor, eles cancelaram o programa. Não, então nós vamos lá. Tá bom, bem-vindo. Então, muito obrigado. Sigamos? Tem mais uma pergunta do Francisco Kinin Júnior. Ele pergunta o seguinte: quanto tempo de estudo preciso para conhecer o suficiente para participar de uma reunião mediúnica? Ou começa, você continua, tá? Tá bom. Tá. Olha, o seguinte. Uma vez eu estava com a minha esposa ali numa cidade de um outro estado. E eu vi exposto assim na lateral uma série de cursos. Devia ter mais ou menos uns 16 ou 18 cursos. Era uma coisa impressionante. Curso disso, curso daquele. Eu disse, puxa, mas que espetáculo, que maravilha esses cursos todos aqui. Realmente, assim, aqui nós temos, por exemplo, 3 anos de curso de mediunidade, 2 anos de curso básico, etc. Então ele tinha curso disso, curso do livro da Gênese, curso do livro disso, curso não sei mais o que, curso das obras do André Luiz. Mas olha, acho que 16, 18 cursos. Eu li aquilo ali, estava conversando com o presidente da casa, e ele assim, pois é, alguém que tem mediunidade, no caso, só pode participar da grupo mediúnica depois de fazer aqueles cursos todos ali. Ele disse, tá brincando? Eu disse, não, estou falando sério. Aí eu perguntei, bom, e se eu viesse aqui, eu estava dando seminário sobre mediunidade, se eu me mudasse para cá, como é que seria? Ele disse, pois é, como eu disse assim, ele só não quis dizer, você vai ter que fazer os cursos todos também, né, porque, né? Então, o que acontece é o seguinte, a preocupação do Francisco, né, é que existem alguns locais que o pessoal se prende exageradamente, é que tem que fazer todos aqueles cursos e tal. Cada caso tem que ser analisado, tem que ser sentido. O que não pode é uma pessoa que é médium, bota num grupo mediúnico direto. Isso aí é um absurdo, desequilibra completamente, a pessoa começa a pensar, será que é mesmo que o outro está falando? Pronto, já desestrutura a energia completamente, né? Então quebra aquela harmonia. Então tem que ter conhecimento básico, saber exatamente o que está acontecendo, conhecer direitinho, e depois de um certo tempo entra o grupo mediúnico. Por exemplo, o nosso amigo aqui, ele fez os 3 anos de curso de mediunidade, certo? No 4º ano já estava sendo monitor, no 5º ano já está dirigindo o grupo de radiação, já trabalha intensamente no grupo mediúnico, e pode perfeitamente coordenar um grupo mediúnico agora, a qualquer momento. Né? Então, não é porque tem 3 ou 5 anos, é porque ele se dedicou, porque ele estudou e tudo mais. Né? Isso poderia até ser, às vezes, menos tempo em alguns casos. Né? Mas não pode alguém que não tem nenhum conhecimento chegar e colocar direto um grupo mediúnico. Faz mal à pessoa e faz mal ao grupo. Né? Atrapalha horrores. Entende? Tem que estar bem assim, afinadinho, né? Com a casa espírita, inclusive. Sim? Microfone para ela lá? Isso. Boa noite. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer até uma colocação em cima do que você está falando, doutor Ricardo, pelo seguinte. Acho que, do modo geral, as pessoas são muito vaidosas, né? Falando assim, do modo bem rápido e ligeiro, dá a impressão de que vou me ligar a alguma casa espírita e já quero entrar, né, ou para palestrar, ou para etc. e tal. Mas quem se predispõe a fazer um tipo de trabalho de doação despretensiosamente, indo até uma casa espírita ou um grupo de estudos, enfim, ela não está muito preocupada se realmente ela tem essa intenção de fazer alguma coisa, de movimentar uma energia. Ela não deve ficar preocupada aonde ela quer chegar, mas o que ela pode fazer. Porque se você estiver disposto mesmo a se integrar naquela nova filosofia de vida, buscando o seu eu com aquela casa, a ajuda ao próximo, até varrer é importante. Então, quando a gente se predispõe, eu acho que isso, aproveitando a oportunidade para dizer até para os irmãos que estão ouvindo, já que estamos amplamente sendo ouvidos e assistidos,
de que o que tem que nascer primeiro é a vontade. A vontade já faz com que você comece a mover o interesse em buscar. E a partir daí se coloca à disposição, porque a espiritualidade do Dr. Ricardo e o nosso palestrante também tem colocado isso, abre as portas. E quando você menos espera, você já está, né, envolvido em grupos que de repente às vezes até nem seja um grupo desses, você começa a estudar, então, mas olha, eu realmente acho que vou servir muito bem na biblioteca. É aqui que eu vou me encontrar. Então, tudo que você vai fazer ali dentro, abrir, catalogar, olhar e mostrar um livro para alguém, já está fazendo parte do seu crescimento pessoal e daquela pessoa que está indo buscar. Então, por isso que eu falei um pouco da vaidade, porque muitas pessoas acham que já estão assim, dando um grande passo, vão chegar, já vão, né, vão entrar num grupo e daí do grupo já vão sair dando passo ou trabalhar numa mesa mediúnica. E acho que a gente também tem que pensar um pouquinho assim, tem muito mais coisa antes de chegar aí, né, como vocês mesmos preconizam, né, o próprio auxílio, uma conversa afetiva, varrer um quintal, varrer a casa, abrir as portas, pôr as mesas, as cadeiras em alinhamento, já começa a mover energia. Podar a nossa parreira. Podar a parreira, molhar uma planta, né? Tudo dentro forma a energia e aos poucos a pessoa vai se encontrando dentro dos grupos de trabalho certo. E se realizando. Tá? Eu posso Certo. só À vontade. fazer um cumprimento? As pessoas têm uma percepção errada que pertencer ao grupo mediúnico é a atividade principal numa casa espírita. Na realidade não é. São os cursos que a gente faz. Esses cursos a gente vai adquirir um conhecimento que vai nos possibilitar nos tornar pessoas melhores, mais sintonizadas com espíritos menos densos, né? A gente vai começando a nos transformar. E como você mesmo disse, quando existe uma máxima, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, a gente tem que não ficar com essa ideia de que o trabalho num grupo mediúnico é o trabalho mais importante numa casa espírita. Não é. Na minha percepção, é o estudo, é adquirir o conhecimento que nos vai permitir ser pessoas melhores, mais sintonizadas com nossos familiares, mais compreensivos com os problemas dos outros. Isso eu penso que é o mais importante numa casa espírita, adquirir o conhecimento doutrinário. Ok. Sigamos. Quais as fontes confiáveis de consulta para o aprendizado e controle dos fenômenos mediúnicos? Henrique. Claro. Olha, eu indicaria primeiro as obras de codificação, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente a segunda parte, o segundo capítulo, que é dedicado ao conhecimento dos espíritos, relacionamento com o plano espiritual. Depois o Livro dos Médiuns, né? Que são essas duas obras do Kardec. E as obras complementares, as obras do Chico Xavier, do André Luiz, e as obras do Leon Denis, No Invisível, o problema do ser, do destino e da dor, a Joana d'Arc. Joana d'Arc, Joana d'Arc, que, segundo o Leon Denis, é o mentor espiritual dele. Era o mentor espiritual dele. A Joana d'Arc, a francesa que lutou na... Sim. Tá, não, pensei que estava te referindo às obras de Joana de Ângeles. Não, tá. Joana de Ângeles não. A Joana de Ângeles também. Também, tá certo. Mas eu aconselharia isso, as obras de Kardec, do Leon Denis. E o Livro dos Médiuns é um livro chave, né? Chave. Do Kardec. Sigamos, pois. A conduta moral de um médium interfere em uma comunicação mediúnica? Henrique. Eu acredito que sim. Eu acredito que seja indispensável um comportamento moral dentro dos padrões de moralidade elevados, né? Porque, como foi dito várias vezes aqui, essas comunicações são feitas por afinidade, né? Se você tem uma conduta moral que não condiz com os ensinamentos doutrinários, você vai atrair comunicações, companhias espirituais mais densas, né? Eu penso que é inadmissível uma pessoa utilizar excessivamente de bebida, do cigarro, né?
antes de vir para uma sessão mediúnica. Realmente não vai conseguir comunicações mais sérias e vai interferir na energia do grupo. Por isso é que a gente volta a falar a necessidade do estudo, a necessidade da compreensão do fenômeno mediúnico. É claro que problemas todos têm, mas nós temos a obrigação de trabalhar os nossos problemas, né? Evidentemente, ninguém vai exigir que um médium ou um espírita seja perfeito, porque não é. Nós não somos também, né? Mas a gente está atento para isso, teoricamente deveria estar atento para isso, para trabalhar as nossas dificuldades internas, né? Todos nós temos, né? Então, alguém avisa, fulano de tal é espírita e ele é uma pessoa que tem dificuldades como todo mundo tem, entende? E tem problemas do dia a dia, tem dúvidas, isso, né? Mas tem uma frase do Evangelho que diz: reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em se modificar, né? Se tem que se modificar é que ainda não está 100%, né? Mas isso, tem que trabalhar mesmo essa questão. Senão não estaríamos nem encarnados aqui na Terra. Né? Exatamente, né? Está de Júpiter para cima. Vamos lá. A mediunidade é um fenômeno encontrado apenas na doutrina espírita? A mediunidade é descrito na maioria das correntes espiritualistas. A maioria de nós aqui teve como origem o catolicismo, o cristianismo, o catolicismo. A Bíblia é repleta de mensagens mediúnicas. Começa pela anunciação de Maria, que é um anjo que vai comunicar a ela que ela vai conceber Jesus. Os 10 mandamentos claro. Do Moisés, né? O mesmo anjo que comunica a Maria, comunica ao João, o seu marido. Então, e todos os grandes santos tinham visões, tinham comunicações mediúnicas. Então, é um fenômeno não só da doutrina espírita. Claro, e até, como você lembrou, os 10 mandamentos, por exemplo, evidentemente não foi Deus que ditou, porque Deus não dita nada para homens, né? Foi um espírito, o superior, o orientador daquela comunidade que ditou aqueles mandamentos que foram, né? Mas Deus não é uma pessoa, estou ditando isso, né? Seria uma visão antropomórfica de Deus, né? Esse Deus é um Deus que nós temos uma visão diferente, né? Sigamos. E mais uma, essa é um pouco longa, vamos dizer assim, pergunta, a questão, vamos prestar atenção. Vamos lá. Qual o fenômeno que faz com que um doutrinador, em poucos minutos, em uma reunião mediúnica, consiga o resgate ou o arrependimento de um espírito? E um espírito que tenha um alto teor vibratório não o consiga sem o auxílio do médium, que é um encarnado com tantas imperfeições. Posso começar? Claro. Inicialmente, o atendimento não se processa assim. Não é naqueles poucos segundos ou alguns minutos que o médium vai doutrinar um espírito que está nessas regiões densas, às vezes séculos, como a gente vê aqui, pessoas que estão há séculos naquele local, não conseguindo ser resgatado. Não é o médium que vai, naquelas poucas palavras, fazer com que ele se arrependa, que ele veja a luz, nem nada. Todos nós, no plano material ou no plano espiritual, nós estamos acompanhados nos nossos benfeitores espirituais. O problema é que, às vezes, a gente não percebe eles porque a gente não está sintonizado com a energia deles. Então, no plano espiritual, esses espíritos que estão em regiões mais densas, eles nem conseguem perceber a ajuda que está ali do seu lado, procurando um contato. Então, o papel do médium é esse. Nós, espíritos mais densos, é promover assim uma espécie de ponte entre a espiritualidade de um padrão vibratório mais alto com aquele espírito que deve ser atendido por um possível resgate. Aí, através da doutrinação, a gente percebe que ele veja o anjo da guarda, o guia espiritual dele, um espírito familiar, amigo, uma mãe, uma avó, e se sensibilize com isso, e seja assim resgatado para um local onde ele vai ser tratado, vai ser instruído no plano espiritual. Não é o médium que obtém aquele resgate, o médium faz com que ele
perceba a possibilidade de resgate. Porque a gente falou aqui na Igreja Católica, existem pessoas que estão nessa região mais densa e pensam que estão no inferno, que dali não vão sair nunca mais. Né? Então eles nem esperam uma ajuda espiritual, porque eles sabem que eles pensam que estão condenados àquela pena eterna. Então é preciso essa ligação do médium para que ele veja a ajuda que está próxima a ele. Que o espírito veja, né? Exatamente. Muito bem, muito bem. Sigamos, temos tempo ainda? Temos uns minutinhos, tá? Mais uma, né? Qual a utilidade na comunicação entre nós, espíritos encarnados, com os desencarnados? Ou seja, em última análise, afinal, para que serve a mediunidade? Exato. Existe 2 padrões de vibração dessas comunicações. A comunicação do médium com o espírito que se encontra em regiões mais densas, como nós acabamos de falar, que é o médium servir de auxílio para que esses espíritos desencarnados sejam resgatados, que possam dar continuidade à trajetória evolutiva deles. E existe aquela comunicação que nos é passada por espíritos de alto teor vibratório. Aí essas são para os grupos da reunião perceberem, se beneficiarem dessa comunicação, seja energeticamente, porque quando um espírito desses aparece da comunicação no final de uma reunião, a energia é uma energia extremamente salutar, que provoca assim, uma expansão em todos os que recebem. E os ensinamentos que eles transmitem a gente são ensinamentos sempre úteis, que nós devemos aplicar no nosso dia a dia para nos tornarmos pessoas melhores. E que a gente já te convida, não deve ser muito difícil dar esses ensinamentos, né, que a gente necessita de tantos. Né? Ok. Acho que uma última, né? Última, vamos lá. Em que estado permanece o espírito do médium quando este recebe uma entidade desencarnada? Seu espírito continua em seu corpo ou fica à sua volta? Certo. É o seguinte, quando o médium dá comunicação ao espírito, o médium normalmente ele está semidesdobrado, ele está um pouco fora do corpo biológico. Então ele está, se imaginasse um bonequinho do lado, certo? Então há um desdobramento parcial, tá? O espírito que está se comunicando, normalmente ele emite as suas energias, que são captadas ou pelo chakra coronário do médium, que fica onde? No corpo espiritual. Então suponhamos que eu seja um médium e esteja dando uma comunicação, por hipótese. Então meu corpo espiritual está um pouco desdobrado aqui, e aqui está o chakra coronário acima do meu cérebro, certo? O espírito que está lá, ele emite o pensamento, o meu coronário capta e vai ao córtex do meu cérebro, capta, isso aqui vem para a minha glândula pineal, para o meu cérebro e eu falo, certo? Agora, se essa comunicação é de um espírito sofredor, que está em dificuldade, precisa auxílio, etc., e como é que se processa isso? Meu corpo espiritual está desdobrado, tem vários chakras, e aqui embaixo, na zona do estômago, por exemplo, ou outro chakra gástrico, por exemplo, essa comunicação se faz aqui com o meu chakra gástrico, certo? Para aparecer mais na câmera. Aqui está meu corpo espiritual do lado, né? Dá licença, Henrique. Aqui está meu corpo espiritual aqui do lado, né? E aqui no chakra gástrico, aqui no chakra gástrico é que dá esse fluxo de energia. Então aí eu capto aqui, eu sinto medo, sinto frio, sinto sintomas, certo? Que são do espírito, mas que são captados pelo meu corpo espiritual e passa ali pelo meu chakra gástrico ou chakra genésico, ou outro, conforme a situação do espírito, né? E então, quer dizer o seguinte, o espírito não entra dentro do médium, nem entra dentro do perispírito do médium, certo? Ele se aproxima, essa energia é captada por uma região, que pode ser pelo coronário, enfim, por várias, conforme o tipo de espírito, tá? E o médium então fala ou escreve, né?
se for uma psicografia inconsciente, para escrever com a mão esquerda na outra língua, invertido, de trás para frente, o que acontece? Então seria um chakra menor, chamado chakra humeral, certo? Que fica aqui no meu corpo espiritual, certo? Aqui vem dele, capta por esse chakra, então eu aqui automaticamente escreveria, hipoteticamente, tá? Que eu não escrevo assim automaticamente. Bom, acho que deu para dar uma ideia, né? A conversa estava muito interessante, agradecer ao Henrique a gentileza de ter vindo aqui estar conosco, e vamos então encerrar a nossa reunião, né? Você gostaria de encerrar? Eu gostaria, antes de fazer um agradecimento rápido ao Sim. senhor por ter me convidado para participar dessa reunião. Como eu disse antes, é uma honra estar aqui ao seu lado. Foi uma fonte de aprendizado estar participando e ouvindo as suas explicações. Agradecer ao Luciano, a Adriana e a Helena que possibilitaram a transmissão dessa palestra, aos meus amigos que vieram aqui assistir, a todos vocês que vieram assistir, e as pessoas que estão nos assistindo via televisão, via internet, né, via computador. Eu não sou muito bom nessa tecnologia, por estar até essa hora aqui com a gente. Vamos agradecer também agora a equipe espiritual que esteve aqui presente esses momentos todos, nos intuindo, nos unindo para que essa reunião transcorresse nesse ambiente de calma, nesse ambiente de fraternidade, que permitiu que os conhecimentos fossem transmitidos, que possamos levar esse sentimento de paz e de união fraterna para os nossos lares e que ele perdure em todas as ocasiões nos nossos relacionamentos. Que assim seja. Está encerrada mais uma reunião do ICEF.